sobre a Trindade, você vai levar versículo que vai aparentar também ser verdade, tá entendendo? Por isso que é importante nós analisar a Bíblia, a história, como foi que ela mudou, tá entendendo? Então hoje nós vamos falar, o som não vai, o som do louvor lá, se assim não vai, não, né? Amém? Amém. Ah, certo, ok. Quero pedir para os internautas aí, o nosso irmão Rafael está aqui, o nosso interlocutor, qualquer pergunta, pastor Cleuto, irmão Acion, sua esposa Renilda, Nelson, Robson, por favor, pode acrescentar alguma coisa, perguntar ou acrescentar, que isso é bom, viu? Os irmãos também a mesma coisa. Então nós vamos falar agora sobre a Trindade analisada. Nós vamos analisar, para nós ter certeza do que é que nós vamos falar, ou ouvir, amém? A palavra Trindade não está na Bíblia, é como eu falei. A palavra unicidade também não está na Bíblia. A doutrina da Trindade foi introduzida pelo Sínodo Católico Romano. No começo do 3º século, no Concílio de Nicéia. Isso aqui acho que todo mundo já sabe, né? Quando pergunta, não, foi no Concílio de Nicéia, no ano 325, no Concílio de Nicéia. De nossa era, ou seja, quando falo da nossa era, já foi depois de Jesus. De Jesus para cá. De Jesus conta 0. Aí vem contando, né? Então 325 anos depois de Cristo. Mais tarde, o credo atanasiano tornou a Trindade um dogma fundamental, ou seja, no concílio, né, foi no dogma, que são as regras, lá está escrito as regras, que a Trindade é o dogma da igreja, aqui onde fala, ó, só para não ter uma ideia. Ó. Depois do Concílio de Nicéia, né, eles entraram num consenso, introduziram a Trindade, mais tarde o credo atanasiano tornou a Trindade um dogma fundamental. Ela se junta às doutrinas de transubstanciação, indulgências, mariolatria, infabilidade do Papa, purgatório, etc. Ou seja, todas as regras que a Igreja Católica, né? A Igreja Universal, a Igreja Católica é a Igreja Universal, né? Que detinha toda a autoridade do que se dizia religião, era a Igreja Católica. A nossa classe protestante foi muitos anos depois. Entendendo? Até então, quem detinha todo o conhecimento, todo o poder da Bíblia, que fazia validar alguma coisa na Bíblia, que acrescentava coisas na Bíblia, que fazia as regras, os dogmas, era a Igreja Católica. Está entendendo? Só, acredito, nós vamos ver aqui mais na frente, mais ou menos no século 1400, 1300, mais ou menos, 1400, 1500, é que veio, né, a questão do protestante veio a crescer. Depois de uma revolta que teve contra todos esses dogmas, aqui que nós acabamos de ler, que a Igreja Católica disse, não, a nossa regra é essa. Como toda igreja tem que ter uma regra, tem que ter algo a ser seguido, não é verdade? Uma doutrina a ser seguida. Então, no ano 325, no Concílio de Nicéia, foi instituído a Trindade. A palavra Trindade, como Pai, Filho e Espírito Santo, são três deuses distintos de Deus. Ou seja, o que a Trindade, ela, deixa a desejar muito, é justamente em questão dela dizer que são 3 deuses. Se dissesse, não, a Trindade é 3 manifestações de Deus, é uma coisa. Eu digo para os irmãos, eu já preguei muito para pessoas trinitarianas, há muito tempo lá atrás eu ia nas casas, eu, Messias, né? O saudoso André, Rogério, irmão Júnior. Nós saímos na casa de pessoas e pelo menos no nosso convívio que nós vivemos, quando eles falam da Trindade, quando a gente vai falar, eles falam das manifestações mesmo, é convincente, porque bate com a Bíblia. Só que a Trindade em si, no escrito Trindade, é assim, são 3 pessoas distintas de Deus, separadas. Quando separa, aí já não é mais um Deus só. São 3. E a Bíblia diz, como nós lemos lá, há um só Deus. Ouve, ó Israel, há um só Deus, né? O qual é por todo e sobre todo. Aí nós vemos o Velho Testamento todinho, fala de um só Deus, um só Deus, um só Deus, um só Deus, né? Nunca fala outro Deus. Aí quando em 325, já na nossa era, foi instituído isso, por questão de interpretação da Igreja Católica. Aí com isso veio as indulgências, a questão da indulgência, que os irmãos provavelmente vão ver na história, vai ver sobre a infabilidade do Papa. Ou seja, para a Igreja Católica, quando eles colocaram, né, a regra, Trindade, infabilidade do Papa,
as indulgências, pagar indulgência, os livros apócrifos, uma regra que ela fez. Adorar a imagem, que é a mariolatria. Isso. Já que na época de Martim Lutero, eles tiraram tudo. Aí eles não tiraram, exatamente, mas vamos chegar na frente, que fala justamente que foi tirado muitas coisas, só que a doutrina da Trindade eles não tiraram, tá entendendo? Mas nós vamos chegar lá. Então vocês não estão entendendo? A questão da Trindade é isso. É história, isso é história. Isso que eu estou falando aqui para os ouvintes, não é coisa, é coisa que é a história, é isso aqui. No ano 325, eles entraram em consenso, que muitas vezes é necessário entrar em algum consenso. É necessário ter uma reunião para se definir um estatuto, definir algo. Então, no Conselho de Nicéia, eles definiram a Trindade, como sendo o Pai, Filho e Espírito Santo, são três deuses, pagamento de indulgências, mariolatria, que é a adoração de Maria. Isso é fato. Isso aqui eu não estou falando, não é contra as igrejas que pregam a Trindade. Tá entendendo? Eu não estou falando contra isso. Eu estou falando do que foi, que está escrito. Se você pegar a carta lá do concílio, se ainda tiver no museu, está lá escrito que não existia Trindade antes, ou seja, não existia a questão de são três deuses, não. Só que eles entraram em consenso, analisando a palavra, e eles acharam que realmente a Trindade se encaixaria. E mais tarde, só que do início da Bíblia até Apocalipse, nós vemos, no início da Bíblia, e fez Deus, e criou Deus, os céus e a terra. Porque poderia estar escrito assim, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. E fez os deuses, os céus e a terra. Não está escrito. E criou Deus, os céus e a terra. Aí vem lá para Deuteronômio 6:4, que fala, ouve Israel, há um só Deus, que é o Senhor de todos. Aí pronto, aí você vai vendo, em cada livro fala que um só Deus. Isso é verídico. Nunca se fala de um segundo Deus, de um terceiro, nem de um quarto, nem de um quinto. Então, até então, não existia a palavra nem unicidade, nem trindade. No Concílio de Nicéia, na nossa época, se apresenta essa palavra trindade, e eles separavam. Se você for pegar no dicionário, você vai ver escrito lá, trindade. Pode pegar, qualquer dicionário. Três pessoas distintas de Deus. Aí você diz, o que é distinto? Aí você pega no dicionário de novo, vai na palavra distinta. O que é distinto? Separados de Deus. Não é nem diferente. Distinto não é diferente. Se você for no dicionário, está escrito assim. Aí você diz, trindade. São três pessoas distintas de Deus. Aí você não sabe o que é distinto. Aí você vai no mesmo dicionário, sabe o que é distinto. Aí está escrito lá, distinta. Separados. Então, quando separa, aí é onde entra o erro. É quando separa. Não é o fato de dizer três. Está entendendo? Porque se nós vemos aqui, nós vamos ler, que Deus não é só três, nem quatro, nem cinco. São várias manifestações. Está entendendo? Eu sou o que sou e acabou. Pronto, eu sou o que sou. Se você quiser dizer que ele é rocha, como nós temos, ele é rocha. São atributos da palavra. Ele é imutável. Tudo vai se encaixar para Deus. Eu posso dizer Deus é três? Deus é três. Deus é Pai. Ou eu posso dizer Deus é pão, Deus é palavra e Deus é justiça. Pronto. É três. Entendeu? Mas nós sabemos que são manifestações, atributos de Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo não são pessoas separadas. Não são deuses separados. São atributos de Deus. Até mesmo porque Deus não é nome. Pai não é nome. Nós vamos ver que Pai não é nome. Filho não é nome. São títulos. Não estão compreendendo? Então, coloque aí, ó. Pode até anotar. A Trindade foi... Chegou como está escrito. A Trindade não está na Bíblia. Bom, isso aqui eu não quero nem enfatizar que a Trindade não está na Bíblia. Não, pelo contrário. Porque a unicidade também não está na Bíblia. O nome de unicidade. A doutrina da Trindade foi introduzida pelo Sínodo Católico Romano. No começo do 3º século do Concílio de Nicéia. Isso é história. Isso é história. Está entendendo? Mais tarde, o credo atanasiano tornou a Trindade um dogma fundamental. Ou seja, vamos colocar como uma regra na nossa igreja. Aí colocou. Ou seja, você pode anotar assim. A Trindade foi instituída ou criada. Não coloque criada não. Coloque instituída. Porque criada é não instituída. Ela foi como instituição. Não, aqui a Trindade foi instituída no Concílio de Nicéia. No ano de 325 da nossa era. Bom, vocês anotem isso aí, viu? A Trindade foi instituída
no ano de 325, no concílio de Nicéia. Amém? Anotaram? Outro irmão, o estudo que eu estou dando, a minha matéria, certo, ela entra unicidade, entra essa questão da trindade, mas, no entanto, como eu falo, a unicidade, o responsável pela leitura, a explicação da unicidade vai ser o nosso irmão Charles, tá entendendo? O professor Charles. Então, o que acontece? Eu estou dando uma passada já para os irmãos já aí, né? Quando cair nessa matéria, os irmãos já estão com a mente mais aberta, né? Eu acredito, eu estava ouvindo ontem, então um irmão me falou hoje, eu estava ouvindo o estudo do Charles pelo link, pela rádio, e ele falou muita coisa que foi fala aqui, que eu sempre falei, tá entendendo? Então eu acredito que os irmãos já, né? Rapaz, falou isso, já foi se conectando uma coisa com a outra. Amém? Então nós não vamos se aprofundar muito nessa questão, é porque eu estou falando, eu estou abrindo o leque para vocês. Depois vem o irmão Charles, a irmã Marilene, o nosso irmão Messi, o irmão Cineide, o irmão Marli, que vão, cada quem em sua área, né, destrinchar cada assunto. Vocês vão compreender essa parte até aí? Alguma dúvida nessa questão da trindade? Está entendendo? É o que eu falei, não está escrito unicidade na Bíblia e nem trindade. Só que a palavra, quando você diz lá no início, criou Deus os céus e a terra, já não, aí nós é que temos que analisar se é trindade ou unicidade. Aí a Bíblia fala aqui já, em Deuteronômio, ouve, ó Israel, um só Deus, um só Senhor, não é isso? Pronto, está falando de um. Aí mais na frente nós vamos ler muitos versículos que falam um Deus, um Senhor, um só, aquele que salva. Só um. Por isso que não tem como nós tirar a palavra três pessoas, três deuses. Não tem. Aí nós concluímos que Deus nos revela que é unicidade, único. Ou monoteísta. Vocês não sabem que nós somos monoteístas? Nós somos monoteístas. O que é mono? Um só Deus. Exatamente. Quando você fala isso, nós estamos falando da nossa região, pelo menos aqui onde nós vivemos. É o que eu falei, quando eu visitava, eu acho que eu não concluí no filme. Quando eu visitava, porque eles falavam, eu digo, não adianta não. Eles acreditam justamente que é um só Deus. Mas no fundo, no dogma, se você for na fundação da igreja, de qualquer igreja que tenha a Trindade como um dogma, você vai ver, são três deuses, eles acreditam em três tronos, tá entendendo? Eles acreditam no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. É isso que eu disse, aqui na nossa região, pronto. Virou as costas. Quando eu questionava essa questão eu tive uma explicação assim que eu entendo como eles entendem. Não dá certo que eles entendem, mas justificar não faz. Ele me ensinou assim, que eles acreditam que quando a verdade Deus não sofre, mas que o que nós acreditamos como manifestação eles separam como pessoa. Exatamente. Eles acreditam que existem características diferentes de cada um deles. Existem características que só existem no Pai, que nem o Filho nem o Espírito Santo tem. Existem características que o Filho tem, o Pai e o Espírito tem, tem características do Espírito nem o Espírito Pai. Por isso eles separam como pessoas, porque claro, quando eles falam de criador, eles não acreditam que o Espírito Santo é uma característica que os seus pais. Quando fala de morte e ressurreição, é para virar quando fala de consolação, eu já ao Pai não, ele fala que tem que separar, mas quando nós olhamos para Deus, mas se separa Exatamente. Priscila, quanto a isso que você está dizendo, é exatamente. Eles atribuem cada função a uma pessoa. Que seja o Pai, que seja o Filho, que seja o Espírito Santo. Quando chegar no estudo da unicidade, é porque eu estou restrito a dar o estudo da unicidade, porque senão a minha agenda, o meu cronograma vai... Você vai ver que dentro da Bíblia, em vários versículos, a mesma coisa que atribui ao Pai, atribui ao Filho. Atribui ao Filho, atribui ao Espírito Santo.
É aonde nós traz para um Deus só. E a unicidade, se você for ver, ela não abrange, ela não dá função a cada ser. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele não dá função na unicidade. Isso é provado dentro da Bíblia. Você está entendendo? O que você está falando é exatamente o que eu percebi quando eu ia nas casas pegar. E quando eu prego, tem pessoas que não estão preparadas nem para explicar a Trindade. Tem pessoas que estão preparadas. Está entendendo? Exatamente. Exatamente. Não tem. E conviveu. Exatamente. Então, viu, irmão Priscila? Quando você for partir para o estudo da unicidade, exatamente. É isso que eu digo, ó, Priscila. Eu estou falando de uma coisa que eu vivi. Você viveu de estar lá dentro, né? Eu vivi de ir pregar e de ouvir uma questão sobre ele. Assim, de pregar e ver o que eles acham. Quando eu fui ver, porque primeiro eu estudei a Trindade. São 3 pessoas distintas. Quando fala distinta, é separado. E na Bíblia não separa. O erro está aí. Quando separa. Entendeu? E quando faz isso que a irmã Priscila falou, dá atributos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não existe. Vocês vão ver no estudo de unicidade que os mesmos atributos dentro da Bíblia, que é dado ao Pai, é dado ao Filho, é dado ao Espírito Santo. Vice-versa, está entendendo? Então é isso que nos leva a crer que é um só Deus. Exatamente. Uma coisa separada. E você vai... Nós vamos ver no estudo. Mas então o que vocês veem, dona, mas quando a gente fala, a gente não está significando dois separados, não. Não, Priscila. Priscila, Priscila, você está falando aí por você. É separado. Exatamente, aí é outro problema. Quando alguém vai procurar os programas então quem exatamente, você falou a palavra mais correta. Quando vai falar da unicidade, da Trindade, descobre a Trindade. Mas eu estou falando, é o que eu falei. Nós temos, viu? Quando nós formos analisar Trindade e unicidade, nós temos que ter coerência. Não é querer condenar sem conhecer. Não adianta. O que a gente está falando aqui é muito importante. É o que eu já percebi, há muitos anos. Só que o que eu quero deixar claro aqui, irmã Priscila e os irmãos, é que se você for no fundamento, se você for se você for falar com um teólogo, eu não quero citar o nome de religiões, de igreja, porque é um pouco incoerente, né? Mas se você for no teólogo, no linha de frente, ele não vai explicar do jeito que você está falando aqui hoje, não. Eles vão falar exatamente como eu estudei, como você vai na Bíblia, no dicionário, que é Trindade. São 3 pessoas distintas de Deus. O que é distinta? Separado. Quando separa, aí eles dão atributos para cada um. Mas, na verdade, não é assim que funciona dentro da Bíblia. Tá vendo? Vocês não estão compreendendo? Eu quero chegar à questão da Trindade. O erro da Trindade não é o nome em si, Trindade. Não é o nome Trindade. Porque a Trindade pode ser 3 manifestações. O problema é esse, que são 3 tronos. O trono do Pai, o trono do Filho e do Espírito Santo. Quando se tem 3 tronos, tem 3 pessoas. E a Bíblia é um só. Aí eu estudo para a unicidade. Entendeu? Mas já fico com a mente aberta nesse leque. Entendeu? Os irmãos já abrem a mente exatamente nesse leque. Vamos falar mais um pouquinho, sem se aprofundar muito, né, por questão do estudo. E isso já é na área do irmão Chato, se eu não me engano. Amém? Os irmãos entenderam um pouco sobre isso que eu falei, sobre a Trindade, sobre o início, o fundamento dela mesmo. O que a pessoa está falando é o que eu já percebi realmente. Por isso que muitos de nós, muitas vezes, até se afogam, vai pregar e quer ou então eles já querem brigar. É porque nós temos que ter esse conhecimento, tem que ter a coerência, um entender o outro, procurar. E quando você vai pregar, a mesma coisa, quando algum trinitariano vem pregar a Trindade ou querer ensinar para qualquer um de nós, para algum de nós brigamos sem nem nós conhecer nem a nossa própria unicidade. Você está entendendo? A mesma coisa, quando nós vamos pregar para algum trinitariano, nós não conhecemos, está entendendo? Alguns nem conhecem. E quando você conhece, você vai trabalhar na palavra. Eu tenho certeza que o irmão Charles, juntamente com o estudo que ele vai passar. Não, é só. Exato, isso é bom. É o ponto de vista.
não tem que dar igreja no caso, da Maria Maria, eles falam agora, a gente quiser, e nem sabe, não sabe nem o que é. Exatamente. Não sabia, acredito que passou, não sabia. É o que eu falei. Nós temos que ter coerência. Entendeu? Amém? Às vezes eu faço uma pregação lá até e às vezes eles falam tanto assim na universidade, às vezes eu tô grande, que eu digo, meu Deus, tá na cara. Exatamente. Meu sonho, depois ele volta tudo de novo aí pra praia, vai embaraça tudo. Isso é amizade extrema. Exatamente. Se você for. Eles falam uma realidade tão grande da universidade, depois ele vem se atrapalhar, e nem ele vai saber o que é. Exatamente. É por isso que eu quero dizer para vocês aqui, unicista, assim, no meu ponto de vista, como unicista também, nós temos que ter muito cuidado. E além disso, sendo cuidado com o conhecimento. Mas ele fala uma coisa, de Gênesis a Apocalipse, Jesus é o único Deus. E Cristo em seu coração, sem sombra de dúvida. Os judeus, que são os maiores detentores da Bíblia, detentores e defensores da Bíblia, que é o povo de Deus mesmo, aquele do início, houve algumas divergências por questão de eles crer de uma maneira que Jesus via outra, mas eles acreditam em um só Deus. Não, os judeus, eu estou falando dos judeus, a nata mesmo da, né, vamos dizer, os hebreus, que são os judeus, os hebreus, quando eu falo assim, a nata. Pode estudar. Isso é história, isso é a Bíblia. Eles acreditam no único Deus. Hein? Por isso que nós somos privilegiados. Exatamente, se você chegar na... Se você chegar em Israel, eu estou falando do Israel do tempo de Jesus. Está entendendo? Eu estou falando em Jerusalém. Eu estou falando dos judeus. Se você chegar, fazer uma viagem lá para Jerusalém e for em qualquer sinagoga, vai falar que é 3 deuses, ou 2, ou 4, ou 5. Você vai apanhar. E eu estou falando da nata, né? Quando eu falo nata, é os originais, eu sou os verdadeiros herdeiros. Exatamente. Amém? Pronto. Vocês vão entender, né? Então, são 3 pessoas distintas, porém são iguais. São iguais. Exatamente. É assim que estava escrito no dogma. Dessa maneira, coiguais, né? Que é os pensamentos são... Só que quando se fala distinto, é distinto. Exatamente. Quando é distinto, se você for estudar, o que é distinto? Separado ou dividido. Quando se divide, não existe ser coiguais. Não existe isso. Biblicamente não existe. Está entendendo? Vamos aqui, na letra B. Eu fico ansioso porque eu tenho tanto texto da universidade para passar para vocês, rapaz. Vocês vão ver aqui mais na frente que eu pesquisei alguns que nem no livro tem, só para eu... Tá entendendo? Só mais na frente. Não, mais na frente vai ter. Mais na frente vai ter, viu? Quando nós falar na teofonia de Deus, vocês vão ver. Eu vou dar uma pitadinha, viu? É porque, meu Deus, não me condiz destrinchar a universidade, porque é para o irmão Charles. Não! É que nem eu estou falando, eu estou passando. Eu estou passando para a universidade, eu estou abrindo o leque para vocês, tá bem? Agora vamos aqui para a letra C. Elohim. Elohim é uma palavra hebraica, cuja forma é plural, e que significa Deus, em nossas Bíblias. Os trinitarianos argumentam que isso significa a pluralidade de pessoas na divindade, tá vendo? Elohim significa, é uma palavra no plural, na língua hebraica. Quando se fala Elohim, está dando sentido a plural. Não está dizendo que é 2, nem 3, nem 4, está dizendo que é plural. Pode ser quantas forem, mas está dizendo que é plural. Aí os trinitarianos argumentam que isso significa Deus em nossas Bíblias. Ou melhor, os trinitarianos argumentam que isso significa a pluralidade de pessoas na divindade. Para responder a isso, vamos citar o dicionário bíblico de Smith. A forma plural de Elohim tem ocasionado muitas discussões. A ideia imaginosa de que ela
refira a trindade de pessoas na divindade, dificilmente encontra hoje quem apoia. Apoia entre os estudiosos. Ela é antes o que os dramáticos chamavam de plural de majestade, ou detona a plenitude da força divina, a soma dos poderes manifestados por Deus. Pronto. Para os trinitarianos, pronto, frisa aí a palavra Elohim. Elohim é Deus. Só que no hebraico, Elohim é uma palavra no plural. O que é plural? Tem um singular que é um único e tem um plural que é mais de um. Elohim no hebraico é no plural. Aí o autor do livro diz aqui que entre os estudiosos não há quem mais apoie isso. Porque quando fala Elohim, quando na Bíblia fala de Elohim, está dando sentido. Aqui, ó. Ela é antes do que os gramáticos chamam de plural de majestade. Ou seja, um exemplo. Dom João VI. Por que ele tem esse nome Dom? Dom João VI. Só um exemplo. O que é isso? Agora se mandou para responder. Ou seja, é um atributo de poder. De dom é poder, porque é o rei, é soberano, tem toda a majestade. Entendeu? Elohim é usado como se fosse isso também. Não estou compreendendo? É atributo de poderes. Por isso que Elohim é plural. É a mesma coisa. Eu não posso chegar numa pessoa que é formada em medicina, que estudou, e dizer, um exemplo. Nós temos aqui um médico famoso. Eu não posso chegar e dizer, como vou usar o nome de um médico aqui? Ricardo, não tem o doutor Ricardo? Exemplo que eu dou. Eu não posso chegar para o doutor Ricardo e dizer, e aí, Ricardo? Eu vim fazer uma consulta aqui contigo, Ricardo. Não. Eu tenho que usar o atributo de doutor. Por que doutor? Porque ele tem poderes, entre aspas, poderes quando eu falo é conhecimento, né? Ele tem afinco na área dele. Ou seja, Elohim significa isso. A majestade de Deus, a grandeza de Deus. Aí vem os atributos. Por isso que ela é uma palavra plural. Elohim é o plural dos atributos de Deus. Já os trinitarianos usam o plural da palavra Elohim para dizer que é deuses. Os trinitarianos, para dizer que é deuses. Elohim é plural, então vamos pegar e transformar em Deus. Mas não. Quando se fala Elohim, é como se fosse um tratamento de... Como é que se fala no português hoje? Pronome de tratamento. Dom João VI. Dona Filipa II. Doutor Ricardo. Excelentíssimo. Né? Vocês estão entendendo? Elohim são atributos de majestade, de poder. Por isso que é a palavra plural. E o trinitariano usa como mais de um Deus. Por ela ser plural, então vamos transformar. Mas ela pode ser 2 Deus, 3 Deus, 4 Deus, 5 Deus. Aí nós usamos os atributos de Deus. Vocês não compreenderam? Alguma dúvida? Acrescentar A questão que surge é a seguinte. Porque os judeus, sabendo que Elohim era plural, nós estamos falando aqui dos judeus, daqueles homens que eu falaram, apegaram-se tão tenazmente à unicidade de Deus. Elohim refere-se a Cristo, nas seguintes passagens das Escrituras. Zacarias, vamos ler aí, eu quero que o irmão leia aí. Nosso irmão Gibson ou José, lê aqui em nome de Jesus. Zacarias, vocês vão ver aí um tributo de Cristo. Por que Cristo? Cristo, você sabe o que significa Cristo? Quem sabe o que significa a palavra Cristo? Salvador? Diga aí a sua. O enviado. Tem alguns livros que tem Jesus Cristo, para si o homem. Isso. Cristo homem. Vamos ler aí. Zacarias. Abriu aí, Zacarias? Lê aqui, por favor. Zacarias capítulo 11, verso 4. Depois o 12 e o 13. Lê aí, por favor. O 4
12, 4. 11, 4. Irmão, aquilo que eu falei, quando lê a palavra, os irmãos ficam bem atentos, que a palavra falada é mais que um estudo, amém? Amém. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas da... É essa? Zacarias? Aí, não, depois nós vamos ler o outro, vai complementar. Valeu. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas da matança. Agora, lê o 5. Cujos possuidores as matam e não sentem por culpados, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque enriquecido e os seus pastores não têm piedade dela. Agora você leu 12 e 13. Desse mesmo contexto. Glória a Deus. 12 e 13. Vai falar de Jesus agora, viu? E em Zacarias, lá no Velho Testamento. É aqui, rapaz, é o 11 mesmo, mas é o capítulo 11, versículo 12 e 13. Não, Não, é o capítulo 12. o verso 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pode ser isso. Pode ser isso. Não, é É 12 e 13. É Tá certo. Versículo 11, 12 e 13, é. É porque geralmente é colocado com vírgula. E aqui tá um traço. Mas é isso Mas eu mesmo. tava vendo lá em casa lá. Isso, tá certo, tá certo. Rapaz, eu fiz aí só pra ver se você tava atento, rapaz. E eu fiz só pra ver se você Porque tava. o que ele mandou ver foi 12 e 13, é. Ei. Vai lá. Ei, mano. E eu disse-lhes, se parecer bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido. E se não, deixai-o. E pensaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro. Esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomai as 30 moedas de prata, e as arrojai ao oleiro na casa do Senhor. Essa 30 aí é uma profecia. Entendeu? Aí é uma profecia que fala. Você vê aí, já está falando de Jesus aí. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. Aí nós vamos ler aqui só para concluir esse contexto de Elohim, ó. Zacarias 12 e 10. Josué, você abre aí. Zacarias 12 e 10. Isso. Zacarias capítulo 12, verso 10. Isso. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Exatamente. Aí está falando exclusivamente de Jesus. Nós vemos aqui na palavra Elohim. A questão que surge é a seguinte. Porque os judeus, sabendo que Elohim era plural, apegam-se tão tenazmente à unicidade de Deus. Elohim refere-se a Cristo. Aí nós lemos o que ele leu nas seguintes escrituras. Elohim foi vendido por 30 moedas de prata. É uma revelação. E está falando de Elohim. Está falando do Deus, né? Que Elohim é Deus, aí está falando de Deus, né? Velho Testamento, Deus. Um só Deus. Deus. Ele está falando aí justamente isso. Que ele seria vendido. E que se cumpriu ou se cumpriu. Ele foi vendido por... Ele está falando de Jesus Cristo. Aí nós pulamos aí para o 12 e 10, que fala a maneira como ele ia ser transpassado no Calvário. E muitos iriam chorar como se ele fosse primogênito. Entendeu? Ou seja, deu atributo aí a ele de rei, pelo menos de 14,5 de Zacarias, né? de ter sido transpassado no Calvário e
ser vendido pela moeda. Ou seja, falando de Jesus Cristo como Elohim no Velho Testamento. E outra, é porque aqui não tem nenhuma Bíblia com contrato sobre Elohim, não. Tem Bíblia que fala, é Elohim mesmo. Na Bíblia. Elohim. Falando de Jesus Cristo, a tua fala como é. Não tem nenhum que fala Elohim aí? Tem uma Bíblia que fala Elohim. Aí quando ele se diz Elohim, ele está falando de Jesus. Né? Agora vamos para... Ou seja, o verdadeiro significado de Elohim é uma pluralidade, realmente, de atributos e poderes de Deus. Deus é Espírito. Agora, esse aqui, irmão, que eu vou ler um pouco mais, vamos passar mais rápido, porque é coisa que eu costumo dizer. Daqui em diante, agora, até chegar em outro tema polêmico, é café pequeno para os irmãos, tá vendo? Por isso que eu vou passar rápido, porque eu ainda quero entregar as provas dos irmãos, o exercício. Letra A, capítulo 2, lição 4, agora a letra A. Deus é Espírito. João 4, 24, vamos ler? João 4, 24. Se nosso irmão Gilson estiver afiado aí na... Então, nossa irmã Valdez lê para nós aí, João capítulo 4. Aí ele fala que Deus é Espírito. Isso aí os irmãos já sabem de qual é salteado, não é isso? João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Está dizendo, Deus é Espírito. Então, olha o tema aqui, Deus é Espírito. Nós vimos na Bíblia e tem muitos outros que falam sobre isso. Amém? Alguma dúvida se Deus é Espírito? Eu acredito que não, né? Deus é Espírito. Não importa que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito e em verdade. Irmã, você está com a Bíblia aberta aí? Nesse versículo aí, né? Lê aí o nome Espírito. A letra está com que letra? Maiúsculo. Alguns tem minúsculo, outros tem maiúsculo. Já tem um mistério aí, viu? Já tem um mistério. Minúsculo. Agora segura aí, ó. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6. Isso. É 1 Coríntios 2, versículo 6, depois vamos ver o 16, para ver se dá para interpretar o 6 e o 16. Isso. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6, aí do 6 nós vamos para o 16. 2:6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Esse contexto, irmão, é porque esse contexto é para ser lido do 6 ao 16. Aí está falando sobre que não tem como nós conhecer. Aqui, ó, vamos falar aqui, presta atenção. Aí, porque se nós for ler todo esse versículo, ó, veja só aqui, ó. Não podemos compreender ou conhecer a Deus, a não ser com a direção de seu Espírito. Porque Deus é Espírito. Nós lemos que Deus é Espírito. Importa, né? Os que adorem em Espírito e em verdade. Esse Espírito está falando aí, que Deus é Espírito, é o Espírito Santo. Porque algumas Bíblias têm a letra minúscula, outras mais, se referem ao Espírito Santo de Deus. Deus é Espírito. Por isso que nós não podemos conhecer a Deus se não for através do Espírito. Amém? Letra B. Deus é invisível.
O Espírito Eterno não pode ser visto senão em Jesus Cristo. Vamos ler Êxodo 33, 20. Êxodo capítulo 33, verso 20. Nossa Yasmin, por favor. Irmã Yasmin. Lucas, ou Êxodo 33, 20. Deus é invisível. Deus é. Os irmãos podem falar para mim. Isso. Êxodo capítulo 33, verso 20. Só que eu quero dar algumas referências. Se eu for entrar na matéria unicidade, tem tudo aqui. Mas se eu for ficar na unicidade... Você está entendendo? Se eu ficar aqui nesses textos, se eu for explicar a unicidade, nós vamos passar aqui. Eu não vou conseguir dar a minha matéria. Então eu vou dar a minha matéria. Porque tem unicidade aqui. Mas não é minha função passar a unicidade agora. Pode ver. E acrescentou, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus é invisível. É tanto que quando Moisés foi falar com Deus lá no monte, Deus não deixou ele ver a sua face, porque ele era invisível. Porque se ele visse a face de Deus, ele ia morrer. Então Deus é invisível. Até então Deus não tinha se manifestado. Isso nós vamos ver mais na frente. Sim, você pode perguntar, eu vou entrar um pouquinho em unicidade. Você pode perguntar, se Deus é invisível, mas nós não vimos Jesus, ou melhor, quando eu falo nós, o nosso antepassado, e Jesus não é Deus, nós não vimos Deus? Isso é um assunto, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas aqui, no entanto, está dizendo que Deus é invisível. Vamos ler Colossenses 1,15 para nós sair daí também? Colossenses 1,15. Irmão Josué, lê, por favor. Leio. Não, é porque acho que aqui é só um. Se eu não me engano, é só uma frase aí. Na Bíblia, vê na Bíblia. Vê se é isso mesmo na Bíblia. Mas na Bíblia está assim? Não, porque é só um pedaço, é isso que eu estou falando. Colossenses. Vamos ter que fazer uma regra aí com esse microfone. Eu vou escolher 3 interlocutores aqui para. Meus irmãos estão se. Não era, mas aí eles não ficaram aqui na frente, eu vou oficializar. Amém? E aí, irmão? Irmão Ramon. Presta atenção. Amém? A imagem de Deus é invisível. O primogênito de toda a criação. Eu quero frisar aqui que Deus é invisível. Amém? Vocês não entenderam? Não está escrito que Deus é invisível. Ninguém pode ver Deus, ele é invisível. Como falei, ele é a imagem do Deus invisível. Ele quem? Que é a imagem? Jesus, quem? Se ele é a imagem do Deus invisível, ele é a imagem do Deus invisível. Vocês vão compreender? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele não é outro Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. O Deus, como Moisés disse, tu não pode me ver. Ele falou, Deus falou para Moisés, tu não pode me ver senão tu morre. Já que no Novo Testamento, ele diz, e Jesus é a imagem do Deus invisível. A Deus invisível e a Deus desconhecido. Está entendendo? Aí fala, aqui, Jesus é a imagem. Está dizendo que ele é a imagem. Vamos associar aqui, irmão. Imagem do Deus invisível. E você entendeu o que é isso aí? Que ele é o próprio Deus. Porque ele é a imagem do que não foi manifestado antes. Entendeu? E é manifestado hoje.
Aí ele fala, Pai, manifesta o teu nome ao povo. Qual foi o nome que Jesus manifestou? Jesus. Entendeu? Pronto. Exatamente. Tipo isso. Pronto. Quando você vê uma sombra, você... Exatamente. A nossa irmã Cristina deu aqui um exemplo que é muito útil nesse contexto que nós estamos lendo. Eu não estou para pegar a velocidade, mas não tem jeito. Ó. Se você está... Pronto. Você está numa esquina... Você vê a sombra de alguém na esquina. Você viu a sombra, você não conheceu, você não sabe quem é. Quando você dobra a esquina, você vê a pessoa. Ali é a imagem daquela sombra que você viu. É o exemplo que o nosso irmão deu. Os irmãos compreenderam? Deu para melhorar um pouquinho aí? É? O que não acontece? Você está numa esquina, você vem, aí vem na esquina, vem para cruzar a esquina, né? Para quebrar a esquina. Aí vem alguém também na esquina. Aí você, dependendo da posição do sol, você vê logo a sombra. Você sabe que vem alguém. Mas você não sabe quem é, de que cor ela é, como não. Quando você cruza com a pessoa que dá de perto, você diz assim, era o netinho. Olha, aquela sombra é do netinho. Aí você viu a imagem da sombra, a imagem do invisível. Isso é unicidade. Não é a minha área, mas vocês vão compreender, né? Irmãos, antes aqui do intervalo, eu quero pelo menos terminar aqui. Essa foi, letra C. É porque são coisas simples e vocês vão compreender. A proibição das imagens. Por que a proibição das imagens? Isso aqui não vou falar porque tem que falar, mas, ó, as imagens eram proibidas. Por quê? Porque ninguém nunca viu Deus. Como é que se pode fazer uma imagem de algo que não viu? Como é que eu vou fazer a imagem daquela sombra que eu vi a sombra e não vi a imagem? Eu vou copiar o quê? Por isso que quando Paulo foi lá no Areópago, né, que ele viu, ele estava escrito lá, Deus desconhecido, porque ninguém conhecia Deus. Mas ele sabia que tinha Deus. Por isso que imagem de escultura é veemente condenável na Bíblia. Porque ninguém nunca viu Deus para copiar Deus. Entendeu? Nada na terra pode ser semelhante a Ele. Nada. Nada na terra pode ser semelhante a Ele. Referência. Vamos ler aqui Deuteronômio, nós vamos ler esse texto. Irmãos, Isaías, que é mais fácil para os irmãos. Isaías capítulo 40, verso 25. Isaías capítulo 40, verso 25. Irmão Gibson, o irmão Ramon ou o irmão Rafa, viu? Vocês vão ser os... deixa aí. Irmão Ramon ou Rafa. Isaías 40, 25. Pode ler. Alto e bom som. A quem, pois, me farei semelhante? Para que ele seja semelhante, diz o santo. Falam, a quem? Lê novamente aí, ó. Porque ninguém é semelhante a Deus. Por isso que não se pode fazer imagem. Lê aí, ó o desenho ali. A quem, pois, me farei semelhante? Para que ele seja semelhante, diz o santo. Aí é sobre que não há ninguém semelhante a Deus. Pronto. Os irmãos entenderam por que não se pode fazer imagem de escultura? Por que não pode? Porque ninguém viu a Deus. Mas se a pessoa não vai perguntar, mas viu Jesus, para que a gente se dê. Quando você vê Jesus, aqui ó, vamos cá, agora levar para o material, para a carne. Quando você vê Jesus, quem viu Jesus, o homem carne, não estava vendo Deus. E a imagem que eles fazem é da figura de Jesus. Você está entendendo? Ele faz o desenho de Jesus. Por isso que ele diz, quem me vê morre. Porque aí nós vamos lá, Jesus é o esplendor. Eu não ia ler não, dentro desse contexto, mas foi boa essa pergunta. Jesus é o esplendor de Deus. É a luz de Deus. Vamos ler. Foi boa a pergunta, porque exatamente. Se alguém te perguntar, aí, mas viu Jesus, viu Maria. Mas Jesus, está entendendo? Vira o homem, não vira o Deus. Não viu na forma de Deus. Na forma de Deus. Moisés queria ver, pai. Moisés foi ousado. Moisés, quando subiu lá no monte para Deus falar com ele, Moisés foi com toda a sede. Aí ele repreendeu entre aspas. Moisés, ninguém pode me ver. Porque se tu me ver, tu vai morrer. E primeira coisa, vai tirando a sandália dos teus pés, porque o lugar aqui é santo. Está entendendo?
Aí ele viu a glória de Deus, viu a luz de Deus. Quer ver Deus? Tem um texto que se nós quisermos ver Deus, nós temos que olhar para o firmamento e fazer o quê? Contemplar a beleza das estrelas do sol, entendeu? É só um pouquinho, isso é... Pode perguntar. Ele não suportou olhar, tá entendendo? Exatamente, Apocalipse, é isso? Ele não suportou e caiu. Quando ele viu, que ele viu o resplendor, era tão grande que ele caiu. Não vê. Agora, nós temos que crer no Espírito. Não. Como é? Semelhante a Deus. Para fazer um milagre a Deus. Porque Deus é exatamente aí onde entra Deus. Agora eu vou ensinar de novo. Deus é Espírito Santo. Quem já viu o Espírito Santo? Você vê, você sente e o Espírito Santo você não vê. Uma bomba? Oh. Na forma humana. Eu já tô... Exatamente, mas é assim, como ele tem que confirmar, exatamente essa pergunta. Como ele tem que confirmar que era o próprio Jesus que ressuscitou, ele não podia ressuscitar aquela glória, porque senão eles iam dizer, primeiro, e aconteceu que João viu lá em Apocalipse, ele não ia resistir, ia cair. Então ele tem que provar do jeito que ele morreu, ele diz, eu ressuscitei. Aí ele diz, toca aqui, vê aqui onde está furado os cravos, vê aqui onde está furado do meu lado. Ele tem que se manifestar da maneira que ele estava. Aí ele vem com resplendor e com glória. Aí nós vamos ver ele como ele é. Aí nós veremos como ele é. Está entendendo? O Deus invisível. Aí tá. Quando fala em imagem e semelhança de Deus, nesse contexto que você quer dizer, lá do início, está falando assim, que o plano de Deus, a mente de Deus, quando nos formou, nós somos uma ideia de Deus. Não é que nós temos a face de Deus. Nós somos uma ideia de Deus. A imagem que Ele criou nossa. Tá vendo? Aí onde fez, quando Jesus nasce como homem, aí ele nasce como homem justamente para isso. Para nós, ele se figurar com nós. E nós não é aqui. É Jesus Cristo. A imagem, exatamente. Amém, irmãos? Vamos ler aí. Irmãos, vamos fazer assim. Irmão, silêncio, olha. Aqui já dentro do assunto. Não, ainda é sobre você falou quando Deus vir, Jesus voltar. Isso. Ele vai voltar na sua forma, com toda a sua glória. Com toda a sua glória. E nós não vamos estar com ele, vai em Deus. As pessoas que vão estar na terra ainda, quando ver a glória dele, não vão morrer, porque a palavra diz que veio a morrer. Você está entendendo? A imagem que ele vem trazer, ele já está revestido de toda... Ali, ele morreu, ressuscitou com o corpo e seu corpo foi glorificado. Ele vem com toda a sua glória, mas na forma da mesma imagem, que é para o povo reconhecer que ele é o Jesus. Está entendendo? E o que acontece? Aí quando ele fazer o julgamento, quando ele apartar de mim, porque como é que todo mundo vai morrer e não vai receber o julgamento? Aí o julgamento é a consequência da glória de Deus. Tá entendendo? Aí os irmãos vão... Vocês compreenderam essa parte? Tá entendendo? Irmãos, intervalo aí, 10 minutos rapidinho. Amém? Glória a Deus, queria dizer para os irmãos internados que nós iremos para o intervalo e já estaremos voltando em nome de Jesus. Amém? Estamos de volta à nossa segunda parte da aula teórica, manejando a palavra de Deus. Estou falando agora sobre, eu entreguei a prova para os irmãos, quero dizer para o irmão Aécio, a sua esposa, o Robson, que a nota de vocês provavelmente eu vou enviar já hoje quando eu chegar em casa. É o que eu estou falando aqui para os irmãos, presta atenção. Né, os nossos irmãos que estão ouvindo, né, os irmãos que estão ouvindo aí, os irmãos que estão ouvindo, os internautas, eu quero dizer para os irmãos que eu entreguei a prova, com cada quem com suas notas. Os irmãos que mandaram online, que mandaram
pela internet, através do WhatsApp, através do e-mail. Eu estou referindo aqui que a questão das notas. Tem alguns pesos nas perguntas, nas respostas que eu dei. Um exemplo. Quem não respondeu números, se eu não me engano é o 4, a letra D do 4. Está lá o número. Quem respondeu, bem. Quem não respondeu, eu considerei certo, porque não foi explicado, não deu tempo. Ok. A questão, qual é o diamós aí? Qual é, Carlinha? Você que estava por dentro? A resposta, quando a palavra se tornará rara na terra? Não, eu digo qual é a pergunta, o número, para explicar aqui para os internautas. O número da pergunta, vê aí. É o 2, Ana? A questão 2. Pronto, essa questão 2. Alguns irmãos responderam sim e outros não. Eu considerei as duas certas, porque dentro do contexto do livro, do texto, é sim. Os irmãos colocaram lá sim e ainda colocaram a referência. E teve irmão que colocou não e colocou a referência de Amós. Foi o exemplo do irmão aí Alcion com sua esposa, a irmã Carline aqui e algumas outras irmãs. Só que teve irmã que colocou só o versículo. Aí não colocou se sim ou se não. É claro que o versículo já diz que é sim ou não. Mas você tem que interpretar e escrever sim ou então não. E alguns outros aí, então o peso da nota vai ser julgado conforme o que eu analisei. Os irmãos compreenderam? E outra, qualquer dúvida, tanto dos irmãos aqui como dos internautas, favor, retornar a mim, amém? E agora vamos retornar. O 12, pronto, o 12. Alguns irmãos responderam assim, foi por João Ferreira de Almeida em meados do século XVII. O século XVII é que ano é? Quem sabe responder? O século XVII. É 1700, é isso? No meio de 1700, e na verdade, foi João Ferreira de Almeida em 1681. Por quê? Aí está perguntando a primeira vez que foi impressa. Não a primeira vez que foi escrita ou traduzida. Alguns irmãos confundiram. Alguns colocaram o rei Diniz, que foi um dos primeiros. E outros irmãos colocaram até o ano certo. 1681 por Eusébio. Não foi Eusébio, foi João Ferreira de Almeida em 1681. Você pode ir lá na sua apostila e analisar. Porque é uma diferença entre escrito e impresso. Escrito foi escrito à mão. Impresso já foi na máquina, na prensa. Alguma dúvida? Aí qualquer dúvida, os irmãos me perguntam depois. Amém? Pronto, então vamos dar início. E no final da aula aqui também podem me perguntar. Amém? Que eu respondo para os irmãos. Eu quero dizer uma coisa. Os irmãos, o que eu gostei dos irmãos, você vê, o que mais pesou aí foi a conclusão, que valia 4. Que valia 4. E praticamente todo mundo tirou 4 na conclusão. Para mim foi excelente. Algumas pessoas tirou menos um pouquinho porque escreveram errado, assim. Escreveram alguma coisa errada. Por exemplo, uma pessoa escreveu que ele se referiu à Vulgata e disse que foi Jerônimo, que foi, como é que colocou? Jorge, parece, e foi Jerônimo. Então, aí eu não posso tolerar essas coisinhas, porque senão vai ficar na sua mente que foi o que você escreveu. Amém? Não é porque assim, na pergunta, e no livro está escrito assim, eu não posso explanar, senão nós vamos... Mas no livro está aí fala um livro, um veio da parte de Maria e outro de José. Está entendendo? Dentro do livro, do contexto do livro, fala assim. Está entendendo? Aí é uma questão de nós ler, entendeu? Pois pronto, irmãos. Depois, qualquer dúvida, pode me perguntar. Por favor, não fique. Se você acha que sua nota foi injusta, não tem problema. Depois pode me procurar que a gente vai chegar. Agora, pelo que eu vi, eu me alegrei pela nota dos irmãos. E é o seguinte, sobre a nota, em meados dos estudos, eu vou ver, se eu vou considerar cada exercício, são 2 exercícios que tem. Se eu posso juntar todos os exercícios e formar a nota final da prova, ou se isso só vai ter peso como ponto. Entendeu? No final eu vou dizer a vocês se vai ser avaliado. Amém? Nós paramos. Pronto, aqui ó, irmão. Nós paramos aqui na letra B, Deus invisível. Vamos para a letra D. Letra D, a expressões, isso é muito importante agora, viu? Irmãos, presta atenção, isso aqui é muito importante, ó.
Página 35. Letra D da página 35. As expressões. Página 35. Página 35, letra D. Agora eu peço a atenção dos irmãos, concentração. Olha aqui para frente também, vamos concentrar. É que nem eu falei, se tem uma coisa que eu, assim, pode me perguntar, pode questionar, pode acrescentar. Agora, os murmurinhos, que nem diz o outro, tá entendendo? Me atrapalha demais. Tá entendendo? Letra D. As expressões antropomórficas. Antropomórficas. Esse eu estava ouvindo ontem, e o Charles tentou falar esse nome. Ou melhor, ele deu um exemplo e quis usar isso aqui, né? Não sei se os irmãos lembram. Às vezes nem lembro, porque essa palavra é tão complicadinha. Mas eu ouvindo, ele falou sobre isso. Sobre essa expressão antropomórficas. Antropomórficas. Vamos repetir? Antropomórficas. Só os irmãos. Pronto, já decoraram. Como é, Priscila? Amém. Antropomórficas. O que é isso? Foi isso que o Charles tentou, ou melhor, explicou ontem, só que como não estava no contexto dele, ele só relembrou, não era o contexto dele. Aí quando ele falou, eu digo, é o que eu vou falar amanhã. Fala-se de Deus como tendo mãos, pés, braços, olhos e ouvidos. Isso aqui é o estudo da... Pode... Isso, não é isso. Eu vi em casa, eu tinha esquecido, mas eu vi... Pronto, irmãos. O irmão aqui falou essa palavra, exatamente. Quando eu li, eu digo aqui vai ser... Os irmãos vão chamar a atenção dos irmãos. Fala-se... Aí, né, já... Depois de 2 pontos. Fala-se de Deus como... Só que não é escrito. Imagina aí, agora pronto, eu quero voltar lá nos manuscritos, Foi até bom. Você imagina, a Bíblia foi manuscrita, né, lá na língua hebraica. Imagina aí para os tradutores traduzir e fazer tudo correto. O Charles falou ontem também sobre o cuidado dos escribas, não falou isso? O cuidado que eles tinham com a palavra, eu não lembro mais se ele falou isso, mas eu estava lendo, a Bíblia tem um estudo que diz assim, que quando eles escreviam, eles contavam até as letras. Quantas letras? Vamos supor, uma palavra aqui, com o bom e com suave que os irmãos vivem em união. Ele contava, um exemplo, vamos supor que aí, com o bom e com suave que os irmãos vivem em união, vamos supor que dê 20 letras, ou 30 letras. Aí eles contavam 3 vezes, 1, 2, 3, 4, até dar 30 letras, um exemplo que eu estou dando. Se na terceira vez desse 29, eles vinham de novo. Se eles contassem e desse 3 erros, eles pegavam e rasgavam. Entendeu? Eles rasgavam e copiavam novamente, até o zelo que eles tinham. Vamos supor, o escritor aqui, talvez o escritor, na hora de... Você está entendendo? Exatamente, essa palavra aqui, o irmão já se ligou aqui. Aqui foi uma questão de correção, está entendendo? Não é? E muitos deles, muitas Bíblias, aplicam talvez o que um tradutor imaginou e escreveu. Olha aí, a expressão antropomórficas fala de Deus, aí tem corno. Quem prestou atenção nisso? Prestou? Então é um erro de escrita. Não. Vocês estão entendendo? Aí foi um erro de escrita. E muitas vezes na Bíblia, de acordo com os tradutores, traduziram e quem foi copiar, copiou como ele traduziu. Talvez, por isso tem uns errinhos na Bíblia. Não é a Bíblia que está errada, é as escritas da Bíblia. Foi bom isso aí? Usar essa palavra, viu? Mas aqui, automaticamente, fala-se de Deus como tendo mãos, pés, braços e olhos e ouvidos. Essa palavra aqui, dentro da antropologia, o estudo do homem, antropologia, que é o estudo do homem, tem essa subfase que é antropomórfica. Antropomórficas. É a maneira que os homens, ou até que Deus vê, que Deus se manifesta. Por que antro?
Antro é homem, né? Não é isso? Antro. Não, homem eu acho que vem até antropo. Isso, homem é até antropo. Antropo significa homem. Depois, aí vem mórficas, é forma. Forma de homem. Amém? Então, é isso que Deus usa para falar com o homem. Por isso que ele diz, eu escrevi com o dedo. Deus não tem dedo não, irmãos. Eu pisei com os meus pés. Ele fala essas expressões, porque se ele falasse da maneira que ele é, nós não ia entender se Deus falasse, né? É igual a questão do tal maneira. Da grandeza, ele falou também, né? Tal maneira não tem. Um homem de tal maneira, só que ele tem que especificar. Exatamente. E ele não explicou, né? Não, isso. Ele tentou explicar como assim, o tal maneira. Eu acho que foi isso quando ele usou essa palavra. Exatamente. Ó, um exemplo. Se Deus, como foi lido nesse texto, Deus amou o mundo de tal maneira, aí nesse caso, o texto não... É muito grande, só que ele tem que especificar o topo do homem. O topo do homem. O exemplo. Deus amou o mundo de tal maneira. Você entende o que é tal maneira? Agora, se ele dissesse, Deus amou o mundo de tal maneira, amou igual um pai ama seu filho quando ele nasce. Aí você diz, ou seja, aí se chama antropomórficos. Você já entende. Tá entendendo? Deus pegou você no colo. Aí você já entende que é um carinho, pegou no colo. Os irmãos estão compreendendo? Hã? Porque eu caí em si, de tal maneira. Amém? Então os irmãos compreenderam aí um pouco o que significa essa palavra? Isso, aí ele vem, que deu seu filho, aí é que nós, de tal maneira que maneira? Aí ele vem e já diz, aí para nós compreender ele diz, que deu seu filho, aí você já imagina, deu filho, aí você já, o Josué já sente você dando o Caleb, né? Eu já sinto dando o Kelvin, eu já sinto, rapaz, não, porque aqui... Está se referindo ao homem, né? Está se referindo ao homem, tá entendendo? Você entendeu? Os irmãos compreenderam aí? Deus amou de tal maneira. Não quer dizer nada. Quando ele acrescenta que deu seu filho aos irmãos, pois o amor de Deus é grande, viu? Você não sabe o que é tal maneira, mas quando ele diz que deu seu filho, unigênito, né? Para provar e esclarecer. Exatamente. Exatamente. Os irmãos compreenderam essa passagemzinha aí? Ou seja, fala-se de Deus como tendo mãos, pés, braços, olhos e etc. Amor, compreensão, né? Cabelo, né? Cabelo, pé, olho, aí vai. Ele vê, ele sente e caminha, e etc. Tais expressões em relação ao Pai e o Espírito Eterno devem ser entendidas apenas no sentido de expressões humanas. Está entendendo? Deus tem que... Se nós somos humanos, Deus vai falar na linguagem de quê? Não tem nem outra coisa para Deus. Não tem, porque nós entendemos de coisas humanas. Por isso que ele se expressa como um homem que andou, que teve fome. Por quê? Deus não é Deus e teve fome? Quando fala fome, a angústia que ele sentiu, nós também sentimos. Jesus suou. Deus, porque quando fala suou, não está falando literalmente só que o suor desceu. Realmente o suor desceu. Mas quer dizer que ele sentiu a dor. Não é que ele... Já pensou, seria fácil para Deus? Não, eu vou lá salvar todo mundo, vou morrer. Eu não vou sentir nada, vou fingir que morreu. Não, ele sentiu o que nós sentimos. Entendeu? Por isso que existe essa expressão antropomórfica. Amém? Compreenderam? Algum irmão quer acrescentar ou perguntar? Isso. De parábolas. Exatamente. Porque assim, às vezes ele chegava nos agricultores e ele falava semente, que era para o povo entender. É semelhante a isso, só que não é porque parábola é uma coisa, porque ele está falando já do... Assim, realmente está ligado, mas só que quando essa palavra antropomórfica está se referindo a Deus mesmo, os membros.
Tá entendendo? Aquele já está dando um exemplo que é paralelo, mas não é a mesma coisa. Tá entendendo? É não, porque aí já não é atributo de Deus. Esse atributo é atributo exclusivo do homem, o que o homem faz, trabalho, tá entendendo? É paralelo, viu? Pode associar, exatamente. Aqui, ó. Assim, já na página 36. Depois do ponto, ó. Assim em Cristo, Deus tem mãos, ó. Assim em Cristo, Deus tem mãos, pés, braços e etc. E vê, sente, caminha, etc. Entretanto, isto é exato apenas a respeito de Deus em Cristo Jesus. Deus manifestado em carne. Por isso que ele se manifestou em carne. Não adianta ele se manifestar em espírito que nós não vamos entender, irmãos. Porque Moisés que não viu Deus em espírito. Ele não viu. Por isso que para ele se manifestar, ele veio como carne. Já pensou se Jesus viesse como um animal? Não, aí já é confuso. Tem pessoas que já não aceitam ele como um homem. Imagina ele como um animal. Aí é que não ia aceitar mesmo. Ele tem que vir na nossa forma para nós entender ele. Amém? A letra E, o sumário dessa verdade. Fora da pessoa de Jesus Cristo, Deus, o Espírito Eterno é. Aqui é onde eu falo que Deus, poderia ser vários deuses. Ó. Deus é Espírito, é invisível, sem parte, sem corpo, isento de qualquer limitação. Aprendido não pelo sentido, mas pela alma, acima da percepção sensorial. Um ser imaterial. Ele é imaterial. Agora, os atributos de Deus. Ó, os atributos. Você lembra que na aula passada, na primeira aula, eu vou perguntar para os irmãos, para os irmãos associar uma coisa com a outra. Quais são os atributos da palavra? Alguém lembra? Caiu até na prova. O atributo da palavra de Deus. Martelo, fogo, mel. Pronto. Esses são os atributos da palavra. Agora nós vamos ver alguns atributos de Deus. Capítulo 2, lição 5. A letra A. Definição de atributos. Por atributos queremos significar as características e qualidade de Deus. Ou seja, agora nós vamos dar qualidade e umas características a Deus. Que é para nós compreender humanamente. Como a água é molhada e o fogo é quente, assim Deus é eterno, imutável e santo. A água sempre vai ser molhada. É um atributo da água. Né? A água é molhada. Isso o fogo é quente. É uma característica. Ali está o fogo. Mas dentro daquela característica de fogo, você sabe, o fogo, ele é quente. Nunca vai ser molhado ou frio. Não adianta. Deus é assim. Aí nós vamos ver as características de Deus. Deus é Deus, mas ele tem as características. Deus é quente, Deus é frio, Deus é água. Quais são as características de Deus? Aí vamos aqui para uma das primeiras características de Deus. Pronto. Esses atributos estão divididos em duas classes: natural e moral. Como não é nossa intenção realizar um intensivo sobre esse respeito, nós vamos falar só de alguns. Letra B. A onisciência de Deus. É um atributo de Deus. Deus. Um atributo de Deus é onisciente, que não cabe a nós. Ele é onisciente. O que é onisciente? Alguém sabe dizer o que é onisciente? Que ele tem conhecimento. Ele é perfeito em conhecimento. Toda sabedoria, ele é perfeito nisso. Então, por isso que ele é onisciente. Isso, exatamente. Para você ver, tem um texto que fala assim: a sabedoria era aluna de Deus. Já viram esse texto? Que a sabedoria era aluna de Deus. Era aluna de Deus. Pronto, então onisciência. Pronto. Vamos ler aí Atos capítulo 15, verso 18. Isso aqui nós vamos ler pouco, porque são coisas que é do nosso dia a dia. Né? Os irmãos sempre, Deus é onisciente. O irmão ora, o irmão prega, o irmão dá estudo sobre isso. Lê aí, irmão Rangel, ou irmão Rafael, por favor. Ou irmão Ramon. Atos, isso. Agora lê forte, viu? Eu estou sentindo que os irmãos estão... Lê com mais ênfase, amém? 15 e 18. Amém. Atos 15, 18. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras.
Desde o princípio de Deus são conhecidas todas as coisas. Ele sabe tudo, ele é onisciente. Em todos os acontecimentos que já aconteceu ou que vai acontecer, ele é conhecedor. Onisciência é conhecer, é ter toda a sabedoria, é ter ciência. Amém? Letra C. Letra C não, né? Da letra B, a primeira é a onisciência, agora o próximo tópico é onipotência de Deus. A onipotência de Deus. É mais um atributo de Deus. O que é onipotência? Significa que Deus é perfeito em poder. As próprias palavras, irmão, aqui, que já é na nossa linguagem, onisciência, já vem de ciência. Oni, quer dizer, é único em ciência, conhecimento. Onipotente, é de único, o único potente. Quando fala único, o poder dele é mais do que todo. Quando fala de onisciência, a ciência dele é mais do que todo. Então é a palavra que aqui já não é no grego, já não é no hebraico, é no português mesmo, né? Onisciência, ciência é conhecimento. Potência, que é onipotência. Potência é uma linguagem nossa, né? Onipotência. Significa que Deus é perfeito em poder. O poder de Deus não admite nenhuma restrição ou limitação. Porque tem pessoas que são super poderosos, mas ele tem um limite. Um exemplo. O país mais poderoso do mundo se chama Estados Unidos, né, atualmente. Tem outros que também têm atributos, mas só que eles são limitados ao Senado. Eles são limitados aos governadores, aos deputados. Tem limite. Cada quem no seu canto. Deus é diferente. Por isso que ele é onipotente. Só ele tem essa potência igual a ele. Ninguém tem mais potência do que ele. Entendeu? Um exemplo, o diabo, né? Ele é ousado, ele tem algum poder, entre aspas, mas ele é limitado por Deus. Entendeu? E Deus, quem é que limita Deus? Ninguém. Por isso que se chama onipotente. É o único mais potente. Porque tem muito ser humano potente, tem muitos, né? Muitas vezes uma macumbaria, muitas vezes uma feitiçaria. Há alguns que acreditam até pega e outros não. Mas é limitado, tem limite. Entendeu? Pronto, um bom exemplo. Satanás queria tragar a vida de Jó. E ele poderia tragar. Assim, ele tem poder para tragar. Só que o poder dele é limitado. Deus disse, olha. Aí Deus disse, tu pode tocar na pele dele, faz isso, mas não tira a vida dele. Não foi isso? Ou seja, Satanás está limitado debaixo dos pés do Senhor. Não dos nossos, mas do Senhor. Lê aí. Hã? Exatamente, isso. Falar. Exatamente. Bem seja agora que tudo pode. Está entendendo? A onipotência de Deus. Então Deus é o limite máximo, não tem. Tudo abaixo de Deus é limitado. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Jesus é limitado? Jesus tem limite para fazer a obra? Para fazer? Não tem. Nós estamos falando de único Deus, de onipotência, uma única potência. Nada limita o Espírito Santo. Nada limita. Aqui já é unicidade, viu? Já estou beliscando a unicidade. Nada belisca. Ou melhor, nada belisca. Nada impede Jesus ou o Espírito Santo de operar, de fazer nada. Amém? Voltei aqui na unicidade, mas já estou voltando para o estudo aqui. Pronto. É o que a nossa irmã leu, né? Já leu de Jó, graças a Deus, os irmãos estão me ajudando, já adiantando o lado, amém? A letra D. A onipresença de Deus. Você olha aí, onipresença é o quê? Está em todos os lugares. E só ele que é oni pode estar em todos os lugares. Exatamente. Se ele estiver aqui, quem é que está lá em outro país? Quem é que está na outra igreja? É o mesmo Deus. Onipresença de Deus. Tem alguma coisa mais a falar? Nós só vamos ler um versículo só para adoçar a coisa, viu? Vamos ler aqui Jeremias 23. Jeremias, que nem dizer, pastor. Jeremias 23. Jeremias 23, irmão Ramon. Jeremias 23, do 23 ao 24. Uma vez Jó, voltando aqui, Jó foi questionar a Deus e ele, onde tu estava quando... Hã? Os mares. Ué, ele estava lá, e Jó? Né? Ele perguntou para Jó, e quando tu formaste a criança no ventre da mãe, onde ele... Né? Porque Deus estava lá. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha o que ele falou aqui no Novo Testamento. Ele já era, então ele já estava presente lá, entendeu?
Pode ler, irmão Ramon. Jeremias 23, Isso. 23 e 24. Isso. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconde-se-ia alguém em alguém. Esconde-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Amém. Olha o que ele diz. Porventura eu sou um Deus só de perto? Não. Eu sou de perto, mas também de longe. Exatamente. Talvez ele baseou nisso. Então, ele é o Deus de perto e Deus de longe. Não foi ele que encheu o mar e a terra? O mar e a terra nós vivemos, né? Ele encheu. Ele sabe tudo. Qual é o outro meio termo aí, irmão Ramon? É o Deus de perto, o Deus de longe, e antes de encher a terra tem outro atributo aí de Deus. Hã? Não, antes. É o que ele fala? Oi, você acha que alguém se esconde que ele não veja? Porque se você se esconder em qualquer lugar, ele vai estar lá. Né? Se você se esconder, eu vou entrar aqui, ele vai estar lá. Quando você chegar, ele já está. Ele vai dizer, ei, estou aqui. O lugar. Então, por isso que ele é onipresente. Aí vem a santidade de Deus, letra E. Esse atributo aqui não é café pequeno, a santidade de Deus, não. Mas ele é santo, mas nós vamos ler. Este é o atributo pelo qual Deus se torna lembrado por nós, mais do que qualquer outro. Deus é o quê? Santo. Nós lembramos mais de que Deus é onipresente, Deus é onipotente. Quando se fala o atributo de Deus, diga o atributo de Deus, ele é santo. É o principal. Aí o autor mesmo do livro diz, esse é o atributo pelo qual Deus se torna mais lembrado por nós, mais do que todos os outros. Amém? Isso é sobre a santidade de Deus. Aí nós vamos ler 1 João 1,5. Um 5. Leia aí, por favor. Na verdade, aqui já é sobre a luz, mas... Pode ler? Pode ler. Aqui já é outro aqui, mas nós já iniciamos nele aí. 1 João 1,5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aqui sobre a luz, santidade, no contexto aqui, não tem nenhum versículo aqui no contexto. No livro tem aí, irmão José? Não, acredito que não. Não. De João, aqui já é falando de luz. A santidade de Deus é indiscutível, não é isso? Aí luz. Aí foi o que ele leu aí. Leia. Fala, tem algum texto aí? Do texto, né? Isso. Exatamente, 30 vezes. Sobre. Lê aí. Ah, sim, antes desse contexto, né? Isso. Exatamente, então isso aí é indiscutível. Entendeu, né? A santidade de Deus, nós lemos a luz, que ele é luz. Isso aqui nós não vamos aprofundar muito, que é coisa que nós pregamos e vivemos todos os dias. Se eu for mastigar isso aqui também, né? Filipenses 3,9. Aqui é falando sobre que ele é justiça. Aí nós vamos para... Irmão, nós não vamos ler 3,9. Porque aqui está falando dos atributos que nós conhecemos dia a dia. Tá entendendo? Não vamos... Agora vamos para a letra F. A imutabilidade de Deus. Ainda não vai dar. Oh, meu Deus. Pronto, isso aqui vai ter uma polêmicazinha, mas... Significa que Deus não muda. O tempo e a mudança juntos estão em contradição com Deus. Não há passado, presente ou futuro para Deus. Tudo é único, vivo e presente. Não é possível que Deus possua um atributo em certo momento e que ele não possua em outra. Os mesmos atributos que ele... Você vê, ele não muda. Não, Deus era onipresente, ele já não é mais. Não existe isso. Lá no início, realmente, lá ele era poderoso.
Lá ele era luz. Hoje já não é mais. Não existe isso. Não existe um atributo que muda em Deus. Rapaz, Deus era isso e ele já não é mais. Não, todos os atributos que nós estudamos permanecem em Deus até hoje. Amém? É isso que quer dizer. Vamos ler Tiago 1,17. É o que vai explicar justamente a imutabilidade. O que é imutabilidade? Que não muda. Que não é mutável. Porque tem certas coisas aqui na Terra que tem algumas mutações, né? Algumas mudanças devido ao clima, ao ambiente. Mas Deus, ele é imutável. Aí nós vamos ler que realmente a Bíblia diz que ele é imutável. Tiago 1,17. E esse eu quero que o irmão Ramon... Não, irmão Ramon, passa aqui para um das meninas. Viu? O irmão abre a Bíblia e já passa aí. Tiago, capítulo 1, verso 17. Amém? Tiago, capítulo 1, verso 17. Irmãos, eu vou passar 5 minutinhos do horário ali, viu? Por questão de... Amém. Tiago 1,17. Presta atenção, a palavra lida já é mais que um estudo, viu? Lê aí, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tá entendendo? O Pai das luzes, que é Jesus Cristo, né? O irmão Charles. Outro dia eu vi nosso irmão Juninho, lá de Feira de Santana. Tinha uma gravação dele pregando, e aí ele iniciou a oração. Aí ele iniciou assim, né? Eu nunca tinha visto assim, e ele falou, Pai das luzes, abençoa. Aí eu digo, rapaz, usa uma nova expressão, né? Assim, é difícil, né? Nós já usamos Pai eterno, Pai de justiça, Pai bondoso, né? Ele usou Pai das luzes. Aí ontem, os irmãos, lembram qual foi a oração quando o irmão Charles pegou para pregar? O que foi que ele falou, a primeira coisa? Quem lembra? Ele usou a mesma expressão, Pai das luzes. Aí esse versículo falou, Pai das luzes, no qual não pode haver variações nem sombras de dúvida, sombras de mudança. Então Deus não muda. E se alguém diz, não, mas Deus mudou aqui, Deus mudou ali, é mentira, amém? A eternidade de Deus, vamos ler Êxodo 3,14. Isso aqui é tudo café pequeno, eu só estou passando porque tem que passar. Mas Êxodo 3,14. Irmã Valdez, está com o microfone? Lê aí, por favor. Êxodo 3,14. Isso. Êxodo capítulo 3, verso 14. Irmãos, eu quero pedir a vocês em casa, isso é bom, isso eu já fiz muito, treinar na Bíblia. Acostumar com a sua Bíblia. Êxodo, você já sabe, tá entendendo? Isso nós vamos aprender, mas é bom que você já ir treinando a abrir a Bíblia, até para facilitar nossos estudos aqui, viu? Abrir o mais rápido possível, isso é bom. E conhecer onde está mais ou menos o Êxodo, porque tem Bíblia, elas são mais espessas, mais grossas, outras são finas, não precisa você colher muito dedo. Tem umas que você, tá entendendo? Então é bom você se acostumando com a Bíblia que você maneja, amém? Êxodo capítulo 3, verso 14. Amém. Eu vou passar aqui uns 5 minutos, viu, do horário. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Amém. Aqui é sobre, eu sou o que sou eterno. Ele está falando lá antes. Aí nós temos uma referência lá em, onde é? No livro de Mateus, que fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele é eterno. Ele existe lá e ele existe aqui hoje, amém? Ele abrange os céus e a terra. Isso é Deus eterno. Agora, letra H, a relação entre a onipresença, que é a presença, e a eternidade. Há uma relação direta entre espaço e tempo. Isso pode ser calculado cientificamente. Deus não poderia realmente ser onipresente se ele não fosse eu sou. Se ele não fosse eu sou, realmente ele não poderia ser onipresente. Enchendo o universo com sua presença. Ele vê o passado como agora. Devemos nos alegrar por nosso passado ter sido apagado pelo sangue de Jesus. Ele viu nosso passado e apagou nosso passado. De outro modo, nossos pecados estariam aparecendo continuamente, como se estivesse acontecendo agora, aos olhos de nosso Deus. Amém? Os irmãos entenderam aí, né? A onipresença e a eternidade de Deus, ela existe.
Ou seja, não existe a eternidade de Deus sem a presença de Deus. E nisso, Deus, ele diz que apagou nossos pecados. Porque se ele não apagasse, quando ele diz apagar, é como ele colocou no esquecimento, entre aspas. Porque como ele é onipresente e eterno, ele jamais esqueceria dos nossos pecados, não é verdade? Ele lembra dos nossos pecados, ou seja, ele é conhecedor, mas ele, como Deus galardoador, perdoador, o escritor diz, nós temos que dar glória a Deus por essa misericórdia que ele disse, eu vou esquecer dos vossos pecados, não lembrarei mais. Ele colocou no esquecimento, porque isso foi um presente que ele nos deu, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente e eterno. Então jamais ele poderia esquecer. Mas ele nos deu essa colher de chá e colocou no esquecimento. Amém? Deus se arrepende? Se Deus é imutável, como ele pode se arrepender? E alguns textos dizem que Deus se arrependeu. Se eu não me engano, Números. Vamos ler Números. Não tem aqui, irmãos, mas deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Números 6, 9, 6. Deixa eu ver aqui. O irmão abre aí Números. 6, Números, capítulo. Alguém encontrou aí? É isso mesmo, é 6, 9, é? Lê aí, por favor. Pode ler aí mesmo, só para eu... É porque no livro aqui não... Eu estou tentando lembrar aqui de cabeça. Que fala que Deus... Não, irmão, é Gênesis. Que fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. É 6, é Gênesis 6, 6. Nesse contexto aqui é? Não, onde é aí? Tá certo, irmão, tá certo. É porque... é porque eu queria debater com outro número. Vamos lá. Exatamente. Gênesis 6,6. Lê aí, por favor. Não, eu vou ler aqui do jeito que está aqui, viu? Se não for igual à Bíblia, mas o importante é o contexto. Ó. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. E agora? A Bíblia diz que não se arrepende, que ele é imutável, ele não muda. E aqui está dizendo que ele se arrependeu de ter feito o homem. E Números qual é, irmã Priscila? Você lembra? Priscila. Números, depois você passa para nós aí, viu, de Números. Aí os irmãos podem me perguntar, como Deus se arrependeu? Não vai dar para eu terminar esse tempo, mas na semana eu termino. Irmãos, você viu aquela palavra que nós estudamos, com aquele nome complicado nesse tanto que nós lemos? Hã? Qual é o nome? São reações humanas, né? Entendeu? Eu queria... Você achou, Priscila, o de Números? O que acontece? Tem uma palavra assim, conforme eu dei uma analisada. Aí nós vimos o antropomórfico, que são sentimentos, né, que Deus atribui. Deus não se arrepende. Aí vem sobre o hebraico e o grego. Em hebraico, esse texto, essa palavrinha arrependimento, está escrita assim, no hebraico. Inahim, para arrependimento. Para arrependimento. No hebraico, se você for lá, está escrito isso. Inahim. Inahim, o significado de Inahim, no hebraico, significa se entristeceu. É tanto. Se Deus tivesse... Porque eu estava explicando para um irmão, não sei se era para o irmão Rafa. Entristeceu, tá entendendo? Entristeceu. Se aborreceu. Mas o que é arrepender-se? Primeiro vamos para a palavra. Aqui quem colocou se arrependeu não foi Deus que escreveu, que mandou Moisés escrever, olha. Diz aí. Deus não é homem para que isso. Filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria.
Esse de Números está dizendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não é isso? Mais ou menos isso. Esse aí de Números é arrependimento mesmo. No hebraico está escrito, sabe como? Shiva. Aqui em Gênesis está escrito, em hebraico, lá quando vai traduzir, Inahim, que significa no hebraico sentimento ou tristeza. Aí eu só vou falar isso e já vou encerrar. Apesar do que eu queria terminar esse capítulo hoje, mas não vai dar. E aqui no que a irmã leu, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí é arrependimento mesmo, Shiva. É arrependimento mesmo. Por que, irmão? Você está querendo dar uma... Não, dá um jeitinho. Não é, por quê? Porque quando Deus se arrependeu de ter feito o homem, o que foi que Deus fez logo depois? Ele destruiu toda a humanidade? Hã? Olha a tristeza de Deus. Deus se entristeceu de ter feito o homem. Ele não se arrependeu. Essa palavra é uma tradução que o homem não achou dentro. Você pode ver, ele achou que era parecida tristeza com arrependimento. Um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui para que os irmãos entendam. Josué, se tu compra, por exemplo, um sofá para tua casa, tu é um homem de condições, com a Carlinha, que tu é mesmo, vocês são abençoados. Aí vocês vão e compram um móvel. Irmão, eu só vou falar isso e nós vamos encerrar. Você compra um móvel para sua casa, um sofá. Você vai na loja, compra, você não testou o sofá. Você tem muito dinheiro para comprar o sofá que você quiser. Aí você compra, acha bonito pela cor. Quando chega que você vai sentar para assistir, né? Assistir o DVD do Resgate, que está lindo por sinal. Né, que os irmãos vai sair o DVD do Resgate, viu? Os irmãos vão comprar aí para ajudar. Né? Aí quando você senta no sofá, o sofá é só madeira. Você tem dinheiro para comprar outro. Aí o que é que você vai dizer para Carlinha? Carlinha, me arrependi de comprar esse sofá. Tá entendendo? O Josué disse aqui que faz o quê? Toca fogo e compra outro. Aí é se arrepender. Porque ele tocou fogo e mandou a Carlinha buscar outro macio. Aí é arrependimento. Pode falar. Um objeto que tinha um negócio da disco, né? Isso. Chegou dentro de casa e disse, Pegou e jogou fora. então ele se arrependeu de ter comprado. Exatamente. Aí é arrependimento. É arrependimento. Agora, Se Deus tivesse se arrependido de ter feito nós mesmos, nós estávamos tudo era bom. tá entendendo? Aí o que foi? Quando aqui nesse de Gênesis, quando Deus fala que se arrependeu, aqui é a tradução que o homem deu, mas na verdade no hebraico e se entristeceu. Porque onde eu quero chegar com esse exemplo do sofá? Se Deus tivesse se arrependido de ter feito o homem, o que é que ele fazia? Ele exterminava a raça humana na terra. Ou seja, ele ficou triste e fez um novo plano para o ser humano. Ele diz, não, essa nação pecaminosa, que nós vamos estudar sobre isso também, essa nação pecaminosa, né, ele matou, ele destruiu, mas ele deixou a essência do que ele fez. Ele deixou 8 pessoas. Então ele não se arrependeu, ele se entristeceu e mudou o quadro, né? Os irmãos entenderam? Ficou claro? Pronto. Então nós vamos... Hã? Amém, irmãos? Então, eu queria encerrar esse capítulo, mas não foi possível. Mas na próxima aula eu encerro e já inicio outro. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Se esforce. Vai chegar dias que vai ser cansativo. Vai chegar dias que vai ser difícil. Tá entendendo? Mas eu quero dizer para vocês, não desanime. Porque o papel do diabo não é que ele vai te desanimar. O diabo não está desanimando. Ele quer que quando você esteja cansado, você diz assim, eu não vou conseguir. Aí ele quer trabalhar nisso. Tá entendendo? Ele olha, ela está cansada hoje, eu vou trabalhar e dizer a ela que é para ela não ir mais, que ela descansa melhor em casa. Não é que o diabo vai colocar tristeza no teu coração ou cansaço. O cansaço é do trabalho, é do dia a dia, é de lavar prato, é de fazer pizza, é de soldar, é de fazer de uma papelada. O cansaço é isso, né, irmão Valdésia, irmão Josué? O cansaço... Exatamente. Estava lavando roupa e largar para vir para o estudo. O que vai acontecer? O inimigo vai se apoderar disso e querer usar como um empecilho. Mas não desanime. Amém, irmãos? Glória a Deus, que o Senhor possa estar abençoando. Vamos nos colocar de pé para encerrar. Eu queria terminar esse estudo aqui para já passar o exercício para segunda-feira. Não, para segunda para dar tempo, porque na quinta-feira a gente ia ter outro estudo, tá entendendo? Mas infelizmente... Só é 2 questões.
Não. Pronto. Irmãos, é o seguinte. Eu quero pedir uma coisa para os irmãos, viu? Hoje. Presta atenção. Os irmãos, quando entrar nessa porta, pode conversar lá fora, ficar... Agora, quando entrar aqui, os irmãos vêm, senta e assumam a sua cadeira. Tome conta de sua cadeira e já tá, quando você entrar, já começou a aula. Você pode ficar lá fora até 7h29, pode ficar conversando, batendo papo, descontraindo. Agora, quando você dizer, eu entrei na sala, você diz, agora eu entrei no lugar santo. Agora é hora de reverência. Porque entrar, aí você vem, puxa sua cadeirinha devagar, procurar fazer o silêncio. Porque quando você entra, que vai arrasta, aí o outro já chega conversando. Não, converse lá fora e quando entrar, já entra organizado. Porque isso a gente ganha tempo. Outra coisa que eu quero mudar, viu? Nosso irmão, sempre eu vou escolher 2, não vou definir mais, no dia da aula que eu vou dizer, 2 ou 3 para ler a palavra. E vou ficando afiado em ler, porque tá tomando muito tempo. Eu mando ler, aí um fica, não, lê tu, não, aí fica o microfone, vai pra... Isso nós estamos perdendo tempo. Isso tudo faz com que nós saia daqui uma hora dessa, tá entendendo? Então essas coisinhas. Agora, perguntas e, vamos supor, quanto a perguntar, nós passamos a aula todinha em um tópico só perguntando, eu aceito. Agora, não, manda ele, manda aquele, não, faz aqui, conversando, aí eu já não tolero, eu não acho bom, tá entendendo? Agora, se nós ficarmos em um tópico só, perguntando até o final, isso aí pra mim é a melhor coisa. Agora, atrasar o trabalho por questão de atraso na sala de aula, por questão de conversa, por questão de que não quer ler, outro passa para esse, passa para aquele, aí já passa do limite, né, já passa da ordem. Amém? Os irmãos compreenderam? É só uma observação para a próxima aula. Meu Deus amado, queremos te agradecer, meu Deus, por mais um estudo, por mais um dia, meu Pai, maravilhoso, que tu nos ensinaste da tua palavra. Eu sei que cada dia tu está nos aperfeiçoando. Eu quero te agradecer por cada um que se dispôs dos seus lares para estar aqui. E também, meu Pai, te apresentar nas tuas mãos aqueles que estão ouvindo, meu Deus, pela internet, todos aqueles que estão fazendo esse curso. Eu sei que também não é fácil estar ouvindo, meu Pai, 2 horas de relógio, mas vai abençoando eles grandemente. Que o desânimo seja repreendido em nome de Jesus Cristo, porque aqui somos filhos de Deus e queremos prosseguir avante em nome de Jesus. Está encerrado para a honra e glória do Senhor. Amém? Próxima quinta. E sobre os exercícios, qualquer dúvida, já pode me perguntando. Amém? Essa aula está encerrada em nome de Jesus.